Eu já senti a graça e a presença de Deus nessa noite. Eu estava lhe dizendo, Jesus, acho que eu não precisava nem de um pregador, é só continuar que a glória está tão sensível nessa noite. Às vezes a gente chega em alguns lugares, é tão difícil ministrar. Hoje eu acredito e tenho percebido que o céu está aberto para nós. Então você não pode sair daqui diferente de como, da mesma forma de como chegou, tudo bem? Se você sair do mesmo jeito, você vai ter problema. Não diga para quem está ao seu lado aí, abre o seu coração para Deus falar contigo. Ageu, capítulo de número 2, versos de número 9. Precisei estar só hoje por causa do trabalho. A patroa sai às 6 e se eu aguardasse não chegaríamos no horário. Mas o Senhor nos trouxe debaixo da tua graça. E eu falava com Deus sobre este momento. Deus colocou algo no meu coração que eu fiquei maravilhado. Deixa eu contar para vocês uma experiência desta semana. Vocês vão entender um pouquinho essa mensagem. Na minha oração eu dizia, Deus, daqui a pouco nós vamos para a glória. A nossa vida, o texto diz que é como um conto ligeiro. Uma brisa que passa muito rápida. O Senhor prometeu que nos buscaria, o Senhor preparou um lugar para morarmos. Nós acreditamos nessa promessa e aguardamos ela com todas as nossas forças. Só tem um detalhe, Deus. E enquanto isso não acontece, como viver? Tudo que empreendemos, tudo que fazemos, e ouvindo a pastora hoje dizer, muitas vezes os nossos feitos nos sabota, nos boicota, nos atrapalha, nos distancia do verdadeiro propósito que é servir ao Senhor. Descobri que servir ao Senhor é muito mais do que pensamos. Muito mais do que aprendemos. E o desejo de Deus não é ter a necessidade de alguém para falar com você, mas ter acesso direto ao seu coração. Amém. Amém? Dentro dessa dinâmica, eu acredito que Deus alcançará a sua vida. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, verso de número 9. Um texto bem conhecido diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando nós começamos a pensar sobre a vida, o mundo espiritual, sobre o eterno a qual nós nos deparamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, cujo original diz Elohim, Elohi, é Deus no plural. Elohim nós o chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo, porém nem sempre foi assim. Se pegarmos todo o Antigo Testamento, nós veremos que naquela época Deus, o Eterno, não era conhecido como Pai. Jesus, o Filho, também não era manifesto como Jesus, o Filho. Ele se manifestava apenas com o título Anjo do Senhor. E Deus, o Eterno, muitas vezes dava oportunidades para que anjos fizessem o trabalho que hoje, na maioria das vezes, o Espírito Santo faz.
Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos em Eclesiastes, capítulo de número 3, que para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado. Entenda isso. Deus não faz nada por acaso. Deus não testa para ver se dá certo ou errado. Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém. E todas essas coisas que Ele tem um propósito, inclui a minha vida, inclui a sua vida, inclui todos aqueles que estão debaixo dessa terra. Olhando para isso, nós vemos o seguinte: lá no começo, Deus, quando criou seres espirituais com corpos espirituais, pode até baixar o fundo um pouquinho, aí me ajuda na garganta. Deus havia criado a terra, porém a terra não era como é hoje. Deus tinha dado acesso a esses seres com corpos espirituais, para que eles pudessem estar na terra. Talvez você já ouviu essa história bíblica em que um grupo desses anjos se rebeliam e são expulsos dos céus. E o texto deixa claro que Deus intenta em o seu coração fazer novos seres viventes. E o apóstolo Paulo chama esse período de antes da fundação da igreja, da fundação do mundo, melhor dizendo. Quando eu pego esse período antes da fundação do mundo, eu vejo Deus fazendo projetos. E um dos projetos mais interessantes de Deus é que Ele se decide casar com um grupo de criaturas. E quando eu tenho acesso a essa informação, a mente, meu Deus, a gente começa a pensar, para que isso acontecesse, foi preciso muitos anos. Deus cria lá o primeiro homem. Este homem, Deus tem acesso direto a ele. Este primeiro homem tem o poder da escolha em estar com Deus ou se rebeliar contra ele. O texto diz que Deus coloca lá 2 árvores e pede a ele apenas uma coisa: você pode comer de tudo, menos desta árvore. Porque se comer, a consequência será enorme, além da sua compreensão, que naquela época não era limitada. Deus dá uma informação a ele que ele não sabia o que era. Deus disse: se você comer, certamente morrerás. Assim como nós temos dificuldade de entender o que é vida eterna, Adão tinha dificuldade de entender o que era morte. Nós temos facilidade de entender o que é morrer, porque já fomos em algum velório. Já nos despedimos de alguém próximo que passou para a eternidade. Nós temos facilidade de entender isso porque vimos que alguém que caminhava conosco hoje não caminha mais. Temos dificuldade de entender sobre o mundo espiritual porque temos pouco acesso a ele. Deus nos dá acesso raramente quando nós nos direcionamos e consagramos a Ele, quando nós escolhemos Ele acima de qualquer coisa. Então Ele abre esse mundo espiritual para nós compreendermos. Uma das coisas que Deus me fez entender aqui é que lá em Gênesis 3:15 Ele disse: olha, da semente da mulher eu vou levantar um. Ele vai pisar na cabeça de Satanás ou da serpente, essa vai ferir o calcanhar. Ele fala sobre uma semente, fala sobre uma mulher nesse texto. E eu não queria me ater muito aqui para não ficar complicado. Deus estava dizendo aqui no mundo espiritual: eu vou levantar uma nação
Dessa nação eu vou levantar um. Esse um vai mudar toda a história. Esse um vai fazer com que as coisas voltem ao princípio de tudo. Esse um que vai ser eu encarnado, vai trazer aquilo que foi tirado pelo pecado. O que me chamou a atenção foi que Deus foi a uma cidade pequena, a um bairro pequeno. Deus escolhe uma pessoa, Deus chama essa pessoa para caminhar com Ele, e o processo não mudou até hoje. Deus chega para esse homem e diz: ei, você quer caminhar comigo? Quero. Tem que fazer algumas coisas. Sai da sua parentela, sai do meio da cidade, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O texto diz que Abrão agora pega o seu pai e sai da cidade de Ur, vai para uma outra cidade, Padã Aram. O texto diz que ele não sai sozinho, o pai o leva. Quando eu olho para a trajetória desse homem, no começo de tudo, eu vejo que nós temos as mesmas dificuldades. Eu vejo que Deus nos chama para uma intimidade. E quando Deus nos chama para uma intimidade, Ele estabelece algumas coisas. Eu estava sentado ali e Deus me fez entender uma coisa tão simples, porém com uma ilustração tão interessante. Alguém já viu imã? Imã, sabe o que é imã? O interessante é que Deus me fez entender uma coisa: se você quebrar o imã, se você pegar os dois polos, ele vai ter dificuldade. Um vai repelir o outro. Se você virar o polo, um atrai o outro. Deus me fez entender uma coisa: Deus nos chama para a sua presença. Se nós não virarmos o polo, nós não conseguiremos atraí-lo. Se ficar no mesmo polo, vai repelir ele. E eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus dizendo que tem até o riso do ímpio chateia Deus. O riso do tolo deixa Deus chateado. E tolo é aquela pessoa que tenta se aproximar de Deus com as suas próprias forças e com o seu próprio entendimento. É necessário que viramos. E o Senhor me fez entender que o virar é justamente entrar na lei do reino e não na lei dos homens. Na lei dos homens, ser o maior é mais importante. Na lei de Deus, seja o menor. Na lei dos homens, nós confiamos no braço da carne, da inteligência e do poder aquisitivo. Na lei de Deus, nós confiamos nele. Sabemos que ele faz todas as coisas. Amém. Nós entendemos na lei de Deus que não adianta guardar a cidade, não adianta vigiar os sentinelas. Se Deus não fizer, não vai adiantar nada. Não adianta levantar de manhã, não adianta dormir tarde, não adianta fazer e comer pão de dores, como disse o salmista. Porque na lei de Deus, Deus dá todas essas coisas enquanto o justo dorme. Então é preciso virar para se aproximar. E virar é bem complicado, não é tão simples. O texto diz: aquele que achar a vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, encontrará. Isso é, Deus me deu entendimento para conhecê-lo. Agora eu preciso renunciar um monte de coisas que está dentro de mim. E eu nessa semana eu falava: Deus, o negócio não é eu, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o que eu conquistei. A questão maior aqui é quando o Senhor está comigo e quando o Senhor não está. A questão maior aqui é quando o Senhor está presente ou quando o Senhor se afasta. A diferença toda na história, na vida de alguém. Eu até trouxe aí um livro, Os Heróis da Fé. Esse livro foi o que me fez ficar crente. E eu lendo a biografia desses homens, eu pude entender uma coisa: todos eles têm algo em comum. Tinham comunhão íntima com Deus. Quando temos comunhão íntima com Deus, chegamos muito mais longe do que sozinhos. Mas para ter uma comunhão íntima com Deus, é um estágio.
não é da noite para o dia. Deus faz uma proposta para Abraão. Ele sai da terra, mas sai com a família. Quando chega em Padã Arã, uma outra cidade bem grande, seu pai Tera diz: vou ficar por aqui. O texto diz que eles ficam 7 anos lá. Morre Tera, Deus visita ele de novo, diz: ei, bora para o projeto anterior. E aí ele sai de Padã Arã e vai para Canaã. Só que ele ainda leva a parentela junto. O texto diz que desde quando Deus visita ele em Padã Arã, até o dia em que ele se separa de Ló, o seu sobrinho, Deus não fala mais com ele. Eu tenho uma palavra não tão interessante para alguém. Por que Deus se cala? Porque eu não rompi o ciclo que era para eu romper. Porque Deus não me dá uma voz de comando, porque eu ainda não executei a que Ele já deu. Por que é que Deus não me direciona mais? Por que é que Deus não me guia mais? É porque eu não fiz o que Ele já mandou fazer. Ele não remonta a ordem. Ele não remonta comandos. Eu tenho que romper o primeiro ciclo para entrar no segundo. Se eu não romper o primeiro, não tem segundo. É como um jogo de videogame. Já jogaram? Dá para ir para a segunda fase direto? Dá para ir para a última fase direto? É um processo. Eu tenho que passar. E quando eu comecei a observar isso, eu pude entender uma coisa. Quando ele entrou no ciclo em que Deus tinha proposto para a vida dele, então Deus volta a falar com ele de novo. Agora ele tinha feito uma proposta meio estranha. Você vai para um lugar, eu vou para o outro. Ele escolhe o melhor lugar, ele vai para o outro pior, só areia. Está triste, Deus desce do céu, diz: ei, o que foi? Foi o que aí? Ele disse: não, é que o Senhor prometeu para mim que eu ia ser pai de uma grande nação, mas já faz tanto tempo já e nada aconteceu. Já tinha passado 13 anos de quando Deus tinha falado com ele. E às vezes algum crente reclama porque Deus falou a semana passada e não falou essa semana. Eu fico: como nós somos exigentes. E aí Deus abre um novo estágio para ele. Deus diz: olha aí, olha para as estrelas, olha para o chão. Eu vou fazer com que a sua descendência seja desse jeito. O descendente, a promessa que eu te fiz não está na vida de Eliezer, porque você ainda não está enxergando o que eu te mostrei. Quando eu vi a pastora, eu disse: rapaz, essa é uma dinâmica que só os crentes sabem fazer. Visualizar aquilo que ainda não existe. Trazer a realidade, trazer à tona. E quanto mais eu enxergar no meu futuro, ele vem com mais pressa. Porque o texto diz: eu sou aquilo que eu penso que eu seja. Olha que coisa. Se eu penso que eu sou um fracassado, eu atraio para mim fracasso. É como um imã. Se eu penso que eu sou alguém derrotado, eu vou trazer derrota. A questão é, e eu passei muito tempo dizendo isso, até o dia que o Espírito Santo me visitou e disse: ei, cara, para com essa conversa. Eu disse: Deus, não leva mal não, mas para mim só dá errado. E foi o quê? Por que para mim é tudo mais difícil? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que para mim é tudo mais complicado? Por que comigo é sempre mais duro? O Senhor disse: é isso aí, é impressão sua. Mas Deus, olha, eu não consigo romper, eu não consigo chegar. E o Senhor disse: ei, peraí, você não conseguia se fazer com a força do braço, não vai dar mesmo. Agora, a partir do momento que você entender que eu estou caminhando com você, a partir do momento que você entender que eu sou aquele que vai à tua frente, aplanando os caminhos, tirando os embaraços, abrindo sombras, aleluia, caminho no meio do erro, como diz o texto, não tem nada, mas Ele vai fazendo. Glória a Deus. Quando eu conseguir entender isso, as coisas mudam. Aleluia.
E eu entendi esse negócio, tanto que hoje eu não estou preocupado com o resultado. Eu estou preocupado com o processo. O Senhor está comigo? Estou. Se a gente perder junto, não tem problema, nós estamos juntos. Porque não adianta nada eu ganhar sozinho. Se eu ganhar sozinho, a glória não tem glória. Se eu ganhar sozinho, alguém vai olhar e vai ver que aquilo lá teve algum processo errado. É como eu chegar lá, eu passando na Praça do Feijão, lá vi uma loja de troféu. Eu falei, rapaz, onde que eu vou comprar um troféu daquele? Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, rapaz, eu vou levar esse troféu, vou pôr lá na estante de casa. E aí se alguém chegar e eu disse, e aí, vai falar o quê? Você conta uma história, só se for mentira. Porque sempre alguém pergunta, e aquilo lá, o que foi? Aí eu falei, Deus, o resultado sem o Senhor é um troféu sem história. Resultado sem o Senhor é um sucesso sem um processo. Porque às vezes alguém, para ter um resultado favorável, perde o propósito. Ei, deixa eu contar um segredo do céu para ti. O propósito mais importante de Deus na sua vida é estar perto de você. Estar perto. E se eu aprendi que eu só consigo buscar Deus na prova, eu vou passar mais tempo na prova. Porque na prova eu consigo estar perto dele. Se eu só consigo sentir Deus quando as coisas não estão bem, quando eu sentir saudade, fica tranquilo. Alguma coisa ele tira para você não ficar bem, para você chegar perto dele. O maior processo, o maior desejo, a maior promessa. Vocês já pararam para observar a vida de Abraão? Cara, eu sou apaixonado por esse cara. Foi a pessoa que Deus mais fez promessa, mas ele não usufruiu de nenhuma. Deus falou para ele que ia dar toda aquela terra. Sabe a única coisa que ele tinha no cartório daquela época? Era o cemitério da esposa. Só. Pedaço de terra que ele comprou para enterrar Sara. Nada mais tinha no nome dele. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa. Não é o que eu tenho, é quem está comigo. Não é onde eu cheguei, é quem foi comigo. Não é se eu sou o que sou, não é isso. A questão maior é quem está. Quer ver isso aqui na prática? A Bíblia diz que Jesus chega na entrada de Jerusalém e era necessário que algumas coisas acontecessem diferentes. Na entrada triunfal, você já leu esse texto lá? Aí alguém foi lá e pegou um jumentinho. O jumentinho ficou tão famoso que até hoje a gente fala dele. Jesus entrou no lombo dele. Depois que Jesus saiu, cadê o jumentinho? Aí outro dia eu conversando com o irmão, disse, rapaz, é melhor ser um jumento com Jesus do que um galo sem ele. Porque enquanto Jesus estiver perto, as coisas acontecem. Enquanto Jesus estiver perto, as coisas mudam. Aí eu olho para a dinâmica do texto. O texto diz que Deus chama esse cara. Depois Deus faz cumprir na vida dele. Nós fazemos uma conta um pouquinho diferente da real, porque se formos para Atos capítulo 7, nós vamos ver Estevão dizendo que Deus apareceu a ele lá na Mesopotâmia antes de Padã Arã, isso é, 7 anos antes. Nós contamos de Padã Arã para frente, de 75, nasceu com 100, 25, mas não incluímos os 7 anteriores. São 32 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Mas chegou o dia. E Deus cumpriu a promessa. Deus fez nascer Isaac. Isaac orou 20 anos pela sua esposa. Nasceu gêmeos. Dos gêmeos Deus escolheu o menor, Jacó.
Jacó se casou com uma moça por amor a ela e foi enganado pelo sogro, casou com outra. Tinha uma esposa, uma concubina, as outras duas servas que servia de parideira. Nesse bolo todo surgiu 13 crianças. Das 13, 12 se tornou uma nação, a nação mais importante na terra. Que Deus o chama de o seu povo. Quando eu olho para isso, eu vejo Deus dizendo: eu vou colocar esse povo numa terra que mana leite e mel. Eu vou dar para esse povo um lugar em que eles vão se deleitar, em que eles vão se alegrar. Mas o que nós precisamos entender e reforçar aqui é: o que mais importa para Deus não é o que eu tenho, e sim o tanto de tempo que eu caminho com Ele. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Não adianta eu correr atrás do vento, tentando ensacá-lo, porque muitas vezes nós fazemos isso. Gastamos tanto tempo para conquistar as coisas. E eu posso falar como pastor, como quem vive de uma forma integral. Quantas vezes a gente gasta tempo fazendo coisas para Deus e não estando com Ele? Esses tempos atrás o Senhor me puxou, Ele disse: e aí, cabra? E aquele momento que a gente passava junto, eu disse: Deus, eu estou tão atarefado. Mas a sua tarefa tem tanta importância quanto a minha presença? Deus, mas é na tua causa, é no teu reino. Mas o meu reino é mais importante do que eu? E como é que você vai responder umas perguntas dessas? Às vezes nós deixamos o mais importante. Quando pegamos nos textos, nós vemos o seguinte: Deus diz assim: ei, eu quero caminhar com vocês, eu quero andar com vocês. Deus escolheu esse povo e disse: agora eu quero estar no meio de vocês. Dessas 13 tribos, Deus levanta uma e diz assim: ó, vocês vão estar agora em período integral, trabalhando no meio deles, para que eles não se esqueçam de mim, para que eles não se afastem da minha presença. E no agravante do imã, de repelir, Deus disse assim: olha, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, não vai ter como eu caminhar com vocês, porque se eu caminhar com vocês, a minha glória vai matar vocês todos. E Moisés disse: Deus, não tem como não, se o Senhor não for com a gente nem vai sair daqui. Deus sugere, Deus diz: eu vou mandar um anjo. Ele disse: não, não quer anjo não, nós queremos a sua presença. Deixa anjo para fazer outra coisa, a tua presença é mais importante do que anjo. E Deus disse assim: então eu vou fazer uma igreja aí na terra. Ela vai receber o nome de tabernáculo. Só para você entender o que é intimidade com Deus. Nesse tabernáculo Deus faz repartições. Deus manda fazer uma cerca. Para dentro da cerca era um lugar átrio. Fora da cerca tinha um punhado de gente, muita gente. Para dentro da cerca só tinha os levitas. Só eles poderiam caminhar. Na frente do tabernáculo só podia entrar lá quem ia adorar. Quem não ia adorar não podia entrar. Na frente ali, porque Deus colocou, mandou fazer uma cerca, mandou fazer um coberto. Nesse coberto tinha duas repartições. Do lado de fora do coberto tinha um altar e uma pia. Um altar para se oferecer sacrifício e uma pia para os sacerdotes se lavarem. Para entrar no lugar santo, na primeira repartição deste tabernáculo, só entrava sacerdotes, não entrava levitas. Já diminuiu, afunilou. Nesse lugar santo tinha lá duas mesas, um com pães, outro com incensário. Tinha um menorá, um candelabro que alumiava aquilo ali.
Todos os dias eles tinham que entrar lá. Todos os dias eles tinham que limpar aquele candelabro. Toda semana eles tinham que trocar os pães. Todas as vezes eles tinham que levar azeite batido para que colocasse lá, tinham que tirar a borra e tirar aquela sujeira de tudo aquilo ali de dentro. E no lugar santo dos santos só entrava um, e uma vez por ano. Deus estabeleceu isso. E sabe o que o Espírito Santo me fez entender? Ciclos de comunhão. Fora do átrio, uma grande multidão. Dentro do átrio, só levitas. No coberto, santos, só sacerdotes. No santo dos santos, só o sumo sacerdote, que é o ponto mais íntimo de comunhão entre Deus e os homens. E o que é mais interessante, só para a gente sintonizar, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, ele pegava o incensário e ia oferecer incenso a Deus. Se Deus recebesse a adoração desse camarada, Deus descia dos céus em coluna de fogo e acendia o candelabro. Aquele fogo ficava aceso o ano inteirinho, até a próxima vez em que eles adentrassem de novo. O texto bíblico diz que em um determinado ano aquele fogo apagou, e alguém foi querer acender com fogo, e o texto diz que Deus matou os dois, porque foi oferecer a Deus um fogo estranho. Aí eu já entendo uma coisa: se um entra no santo dos santos, todos os outros são beneficiados. Se você conseguir uma intimidade com Deus, aqueles que estão à sua volta vão ser abençoados. Se você conseguir sair da normalidade, do campo natural e entrar no sobrenatural, coisas vão acontecer na sua vida e vai refletir naqueles que estão à sua volta. Você já esteve perto de alguém que está cheio de Deus? Dá vontade de ouvir, dá vontade de ficar perto. A hora não passa, traz um negócio dentro da gente que a gente não sabe explicar, porque a glória de Deus está na pessoa. O interessante é que quando nós olhamos para isso, a Bíblia diz que em determinado momento o povo começa a crescer e crescer e crescer e começa a conquistar. Samuel, que agora ali é o juiz, sacerdote, e ele começa, e profeta, ele começa a envelhecer. Os homens dizem: nós não queremos mais, agora queremos um rei. E agora o reino passa a ter um rei, e o texto bíblico diz que no terceiro rei, ele intenta em seu coração de construir um templo. Davi disse: eu vou fazer. Deus disse: não, vai não. Seu filho Salomão faz, você não. E Salomão faz o templo mais magnífico de toda a história. Se você for no livro das crônicas e começar a observar os detalhes do templo, você fica maravilhado. Mármore preto, mármore branco, mármore amarelo. Cara, é tanto tipo de mármore. Eu disse: meu Deus. Ouro, prata, bronze, tudo em parede, aquele negócio. As vestes, o texto diz que atraiu tanta gente, até uma rainha lá da Etiópia, que andou 6 meses em camelo para ir ver aquilo. O texto diz que o tempo passa, o povo perde o propósito, porque começa a fazer de Deus um amuleto de sorte. Não quer mais a presença dele, só o benefício. Deus estabeleceu uma coisa lá bem legal. Olha se isso não é interessante. Deus estabeleceu o ano sabático. O que era isso? 6 em 6 anos a terra produzia um tanto. Quando chegava no 6º ano, ela produzia dobrado, porque no 7º não podia plantar. Sabe o que eles fizeram? Plantava e colhia 5 anos no natural, com a bênção de Deus. No 6º ano eles colhiam o sobrenatural, tudo em dobro. E no 7º ano eles plantavam também.
negligenciaram isso por 490 anos. Chegou uma hora que Deus disse: não dá, eu preciso agir. E o texto diz que Deus levanta um homem por nome Nabucodonosor. Olha que nome estranho. O texto diz que ele invade Jerusalém, destrói o povo, destrói a cidade e destrói o templo de Deus. Eu tive muita dificuldade de entender isso. Eu disse: Deus, como pode o Senhor levantar alguém para destruir o seu povo, para destruir a tua casa? Se vocês pegarem isso, vocês forem para Abacuque, Abacuque tem uma experiência antes disso acontecer. Abacuque começa a orar a Deus e diz: Deus, esse povo está meio desviado, eles se afastaram de ti, eles não conseguem entender que não é o que eles possuem, e sim a tua presença. Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa? E Deus responde a Abacuque e diz assim: eu vou corrigi-los. E para isso eu vou usar o ímpio. Aí Abacuque fica meio descrente. Ele diz: espera aí, nós somos teu povo, corrigir tudo bem, mas usar o ímpio para isso? Aí não dá certo, aí vai envergonhar a gente. E ele começa a questionar Deus: o Senhor não pode usar o ímpio para corrigir a gente, o Senhor tem que usar a gente para corrigir a gente. Aí Deus responde para ele de novo, diz: olha, eu vou usar o ímpio para corrigir vocês, porém depois eu destruo o ímpio que corrigiu vocês, e dá tudo certo. Aí Abacuque fica crente. Aí Abacuque começa a dizer assim: eu ouvi a tua palavra e temi, querendo dizer assim, ó, eu entendi o seu processo, aviva a minha vida. Ele começa, aí ele muda o discurso, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida, ainda que seja arrebatado, ainda que não tem vaca no qual, todavia eu te adorarei. Por quê? Porque o negócio não é o que eu tenho, e sim a tua presença na minha vida. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Deus pegou o povo, levou para o cativeiro. 70 anos depois, Daniel vê que Jeremias escreveu, vai consultar Deus, Deus dá uma revelação para ele, Deus levanta Ciro, dizendo: Ciro meu servo. Mas Ciro nunca foi crente, olha que coisa. E Ciro tem um coração voltado para Israel e diz: olha, agora levanta, voltem para lá. Ele levanta Zorobabel como sumo sacerdote, como governador, e Josué como sumo sacerdote, dizendo assim o seguinte: olha, Zorobabel, você cuida das questões seculares desse povo, para que eles fiquem bem. Josué, você cuida das coisas espirituais desse povo, porque eu percebi que se vocês não estiverem bem no espiritual, tudo dá errado. Agora eles vão para Jerusalém de novo, está tudo destruído, tudo queimado. O templo que era cheio de ouro, não tinha nada. E aí eles vão para fazer o alicerce. Quando chega a sua glória, vocês já receberam o milagre de Deus? Amém. Já? Qual foi a sensação depois que o milagre aconteceu? Euforia, não é? Oh, glória, Deus é Deus, aleluia. Até chega outro problema. Não é assim? Chegou o outro problema e aquela empolgação do milagre passou. Eles chegaram, se empolgaram: vamos fazer, vamos acontecer, vamos levantar, vamos isso, vamos aquilo. Começaram e fizeram o alicerce. Só que já não era do tamanho da que Salomão tinha feito. Levantou os judeus que tinham ficado por lá mesmo, haviam se casado com outras nações. Aí chega Esdras e diz: olha, não tem como vocês fazerem parte desse negócio aqui não, a não ser que vocês deixem a família, porque o texto diz aqui que nessa época aqui vocês não podiam ter julgo desigual não, isso aí não vai dar certo. Ele disse: não, nós não vamos largar a família não, então vocês não vão fazer tempo nenhum com a gente. E aí surge o problema entre os judeus e os samaritanos. Já começou a primeira perseguição aí. Aquela empolgação se passou, começou a vir a mornidão. Vamos fazer, mas não vamos, vamos, mas não vamos.
Depois veio o esfriamento. Disse: rapaz, vamos construir as nossas casas? Deixa a casa de Deus aí. Aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: ei, você sabe por que vocês trabalham muito e colhem pouco? É porque deixaram a minha casa. Mudou a prioridade. Você sabe por que vocês têm a sensação de colocar o salário em um saco furado? É porque vocês perderam o propósito. O propósito agora não é hora de vocês abençoarem a sua vida, agora é hora de vocês investirem na casa de Deus. Ei, aleluia. E aí Deus levanta o profeta Zacarias, porque até Josué tinha desviado. Levanta o profeta Zacarias, traz uma visão lá no capítulo 3, e diz que ele viu Josué com as vestes todas sujas. Vê o diabo de um lado acusando, o anjo do Senhor do outro defendendo, e o diabo começou a falar: tá aí, está tudo sujo. E aí eu aprendo um pouquinho sobre o que é justificação. Deus não vai precisar dar conta do erro que eu fiz. Deus simplesmente vai dizer assim: sujou, troca as vestes, porque eu paguei o preço por ele. Olha que interessante. A veste está suja, tá, põe limpa. Aleluia. Cadê o chinelo? Tem chinelo? Não, põe chinelo para ele. Cadê a mitra, a autoridade da cabeça? Perdeu tudo, põe lá, porque sou eu quem justifica. E Deus restaurou Josué de novo. Agora eles vão construir o templo. E eles começam a construção. Os que eram mais antigos, mais de 70 anos, que tinham visto lá o templo de Salomão, começaram a olhar para aquilo e dizer: Deus não vai habitar aí não. Isso aqui não comporta uma igreja como essa. Foi no office aí. Deus não vai fazer não. Aí Deus levanta o profeta Ageu. Se vocês pegarem ali um versículo antes, ele começa dizendo assim: ó, minha é a prata, meu é o ouro. O que ele está dizendo? Ele estava querendo se gabar dizendo que ele era o dono do ouro e da prata aqui na terra? Não. No contexto original está dizendo assim: ó, se eu quisesse ouro na parede, eu punha. Se eu quisesse mármore preto, amarelo, azul, branco, eu colocava. Só que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por que ele disse isso? Que agora eu não coloco glória na parede. Agora a glória vai estar dentro. Eita glória. Agora eu não preciso de mármore para alguém olhar e dizer assim: eu estou aqui. Não, eu só preciso de pessoas comprometidas. Eu só preciso de pessoas que se decidam caminhar comigo. Agora eu preciso de templo, mas não feito por pedras. Eu preciso de pessoas que se disponibilizam em andar na minha presença. Essa é a dinâmica de Deus. Eita glória. Porque quando Deus está na vida de alguém, meu irmão, até o que é para estar errado, Tá certo. você quer estiver comigo? Eu nem sei que hora é isso. A gente vai nem saber quando é essa. Valeu. Eu não quero saber da hora. Tá tranquilo. Deixa eu contar uma história para vocês. Tá suave. Já ouviram falar do avivamento de Galas? Um país chamado Galas, já ouviu? Eu já ouvi. Galas. Deixa eu contar uma história para vocês. A maioria dos avivamentos começa em um lugar. Ali começou na cidade inteira. Porque eles entenderam uma coisa: tempo de guerra. Estava acontecendo guerra no mundo todo. E eles, uma faísca, gente, uma pessoa incendiou uma cidade. Uma pessoa. Sou eu. Me faz lembrar de Jonas. Lembra do Jonas, aquele baixinho careca? Lembra que Deus mandou ele para Nínive? E ele fugiu querendo ir para Tarsis. Quando ele chega em Nínive, sabe o que ele faz? Ele gasta nem 10 minutos. Era para ele andar uma avenida inteirinha, ele anda meia quadra. Ele diz: olha, Deus vai destruir vocês em 40 dias. Ele diz: não falo mais nada. Se quiser saber, não é para saber, é para morrer todo mundo. E sobe no monte para ver Deus destruir. Alguém ouve aquilo e diz: o que? Vai morrer? Vai. E eu começo a falar para o outro, chega no rei. O rei diz: foi o que? Ó, tem um baixinho aí, careca, o cabelo usado,
Nem chamou a plataforma, nem pôs na rádio, nem na TV, só andou meia quadra. Aquilo que ele fez achando que ia ser ruim, Deus usou por ibope. O rei ficou tão crente que diz: vamos jejuar todo mundo. E eu vou ensinar um decreto aqui: até os animais vão jejuar. Disse: eu não estava acreditando. E Deus mudou o discurso. Deus disse: não vou matar não. Por causa de um. Na cidade de Galas, cara, incendiou a cidade inteira. E eles começaram a buscar a Deus e a buscar a Deus. A glória de Deus foi contagiando, porque ela contagia. Ela contagia. Eu lembro do irmão que foi batizado lá no ônibus. E alguém, motorista, parou de se sair, está com um problema espiritual. Chamou a polícia. Quando a polícia chegou, o cabo era crente, juntou nele, os dois começaram a falar língua estranha. O motorista disse: isso aí contagia, sai de perto. Aleluia. E a glória de Deus contagia. Precisa de um só. O texto diz lá na biografia desse avivamento de Galas que eles buscaram tanto a Deus que saiu uma ordem do alto escalão para destruir a cidade. E todos foram para os joelhos. E quando os bombardeiros passaram por cima, disseram: ei, não tem necessidade de destruir. A cidade já está no mar de sangue. Nós vamos gastar bomba aqui, não vai nem precisar, senão então suspende. O livramento da cidade, por causa de um crente que resolveu sair da sua zona de conforto. Aí eu me lembrei de Abraão agora. Deus chegou para ele e disse: eu vou destruir Nínive. Ele disse: ih, rapaz, eu tenho alguém lá. Aí Abraão, meio crente, diz: ei, se o senhor lá, se tivesse 50, que Abraão pensou na família inteira, os empregados, tudo, se tivesse 50 lá, o senhor destrói. Ele disse: não, por 50 não. Abraão disse: rapaz, mas ele tinha 5 lá que era meio desviado. Espera aí. E por 45, Deus, o senhor destrói? Deus disse: não, por 45 não. E Abraão começa a pensar direito. Ele disse: rapaz, mas será que o fulano e o Beltrano ainda ficou crente? Deus, por 40, por 30, por 20, por 10. Por fim ele termina o seguinte: Deus, por 5, o senhor destruiria aquela cidade? Deus disse: não, se tiver 5 crentes naquela cidade, eu não destruo. Abraão parou em 5. E eu vi Deus tão generoso conosco, procurando um. Lembra daquele hino que é dos assembleanos? Um dos tais, um dos tais. Será que eu posso dizer que eu sou um desses? Pastor, o que eu tenho que fazer? O mesmo processo de Abraão. É o mesmo processo. O que está te prendendo? Porque a família de Abraão, pai, mãe, a família dele, eram fazedores de deuses. E estava vindo a influência sobre ele para que ele não se aproximasse de Deus. Deus disse: sai de perto desse povo aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu já estou terminando. Aí eu aguentei até o final. Dá para me ouvir bem, hein? Amém. Vou tomar um gol d'água. Vocês me pagam a coca e vai dar tudo certo. Aleluia. Glória. E só não deixou o irmão pagar uma coca para mim. Aleluia. Um só. O que eu preciso fazer para ser esse um? O que está te atrapalhando? Deixa eu contar um segredo para você. Tem pessoas que nos impedem de chegar perto de Deus, porque eles não têm fé suficiente para isso. Outro dia eu fui falar para alguém que Deus tinha feito um grande milagre. O Espírito Santo disse: fica quieto, nem fale. Eu disse: mas eu vou contar a bênção para o seu nome vai ser exaltado. Ele disse: não, o meu nome não vai ser exaltado, o meu nome vai ser blasfemado, porque ele não tem fé para entender isso. Para esse grupo de pessoas, eu preciso me afastar deles e me aproximar de quem está perto de Jesus. Quem está perto de Jesus me leva para perto de Jesus.
Quem está fora, longe de Jesus, vai me atrapalhar a chegar perto de Jesus. Então a primeira coisa para eu caminhar com Deus é justamente isso. Sai do meio da sua terra. Se livre de coisas que têm te afastado de Jesus. Se livre de embaraços. Pastor, eu não consigo identificar o que está me embaraçando. Pronto, chegou a hora de falar com o Espírito Santo diretamente. Chegou a hora de dizer: ei, meu Senhor, eu estou aqui e eu gostaria que o Senhor me mostrasse o que está atrapalhando de a tua glória ser manifesta na minha vida. Eu gostaria que o Senhor interagisse comigo de uma maneira aonde eu conseguisse ver o que é que o Senhor quer que eu faça e do que é que o Senhor quer que eu me livre. E aí começa um processo. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um limite para você romper. E a hora que você rompeu esse limite, ele te dá outro. Rompeu o outro, ele te dá outro. E aí nós vamos chegando perto de Jesus. E a glória de Deus vai sendo manifesta nas nossas vidas. E a Bíblia deixa bem claro, quando o Espírito Santo está, aonde ele está, ali a liberdade. Por quê? Porque ele quebra cadeias, ele quebra medos, ele faz as coisas que nos atrapalham de ver a sua glória sair da perto da gente. Feche os seus olhos aí que eu quero orar com você. Eu não sei como você chegou. Eu não sei como você está passando. Eu não sei se você se embaraçou no meio do caminho. Eu não sei se você ainda não entendeu a proposta dele. Quando ele diz que vai te abençoar, não é necessariamente para você estar cheio de dinheiro, mas para você estar cheio dele. Porque com ele as coisas acontecem. Talvez algumas coisas tenham entristecido o seu coração. Porque muitas vezes nós colocamos uma máscara de felicidade no rosto só para disfarçar o coração dilacerado. Mas nessa noite ele diz: pode tirar a sua máscara, eu estou aqui. Eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para você romper esse ciclo que tem te feito em cadeias e prisões. Eu vim para te levar para um outro nível, aleluia. Eu vim para que a minha glória seja manifesta agora não naquilo que você tem, e sim naquilo que você é. Agora eu não quero mais que as pessoas olhem para você e apenas citam as suas conquistas. Eu quero que as pessoas se aproximem de você, porque vê em você algo diferente, vê em você uma luz diferente, uma presença diferente. Andarabassou, verdade, aleluias. Ai, Deus da glória, eu quero que você entenda que a melhor coisa da vida não é chegar em um lugar muito alto e sem fazer com que o alto esteja perto de você, esteja dentro de você, fazer com que aquele que é dono de tudo e de todos, aleluia, saia do seu trono, venha a sua presença, porque você está invocando a presença dele, aleluia. Eu começo a sentir a presença dele neste lugar. Eu começo a ver cadeias sendo quebradas neste lugar. Aleluia. Deus está rompendo barreiras, laços que foram feitos, estão sendo quebrados nesta noite. Ele está dizendo para ti: você é livre, livre para adorar, livre para adorar, livre para entrar no Santo dos Santos, aleluia. Ele já rompeu as barreiras que te davam acesso a isso. Onde coma nada, aleluia. Louvado seja o Senhor. Eita Deus da glória. Por isso nesta noite, glorifica, glorifica. Enquanto você glorifica, ele trabalha. Enquanto você adora, ele gera milagres. Enquanto você, aleluia, invoca a presença dele, o Espírito Santo vai trabalhando. Oh,
Decantou medalha. Alarabassou medalha. Eita, glória, 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 glória. Ah, Jesus, eu sinto que o Senhor quer revestir a tua igreja de poder. Eita, Deus, você precisa de poder. Você precisa do revestimento dele nesta noite. Então abre aí a tua manta, abre ela agora. Espírito de Deus, vai trabalhando, levaçouras, vai colocando, ó Deus, na mão do teu filho, da tua filha. Reveste ele de glória, porque a palavra veio aos nossos corações, dizendo que a glória desta casa será maior do que a primeira. Andará machouras. Agora o negócio é dentro, agora o negócio é interno, agora a lavanderedora e caixa. Agora é revestimento de glória. Recebe aí a glória de Deus. Recebe aí a glória do Senhor. Recebe aí nessa noite, porque a glória de Deus despedaça o jugo. Aleluia. A glória de Deus faz milagres. A glória de Deus me faz ver aquilo que os meus olhos têm dificuldade de enxergar. Oh, Espírito de Deus. Ah, papai, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que sabe o que está dentro dele. O Senhor, ó Deus, aleluia, é aquele que mexe, que move, que faz as coisas acontecerem. Por isso, nesta noite, Deus, nós nos colocamos. Se o Senhor precisa de um, eu quero ser ele. Se o Senhor precisa de uma para mudar a história deste lugar, eu me coloco à tua disposição. E cantou medalha. Oh Deus, aleluia. Eu quero viver algo sobrenatural. Eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Eu abro mão daquilo, aleluia, que eu sonhei, para sonhar os teus sonhos, para viver, aleluia, aquilo que o Senhor tem para viver. Oh Deus, glorifica o teu nome na vida do teu filho, da tua filha, e faz grandes milagres neste lugar. Opera agora, oh Deus, oh Pai, como um sinal de que o Senhor está fazendo. Visita agora este corpo enfermo. Eita, Jesus, recebe aí saúde. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, tu vai sair agora. Antorebalabassoubias. Eita Deus, pois a palavra deixa claro que o sol é subidade, aleluia, que a oração da fé levantará o doente. O Senhor nos deu autoridade para isso e fazemos uso dessa autoridade nesta noite. Receba saúde aí em nome de Jesus. Receba saúde aí em nome de Jesus. Recebe saúde aí agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essas dores vão saindo agora em nome de Jesus. Recebe aí alegria na alma. Receba agora paz no coração, refrigério no espírito, porque você vai sair daqui cheio de Deus. Você vai sair daqui cheia de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Deus se escolheu para manifestar em você a sua glória. Se você acredita nisso, adore Jesus. Adore Jesus. Deixa eu só encerrar. Eita Deus, me ajuda a ficar crente. Tem coisas que a gente não entende. Tem situações que só os envolvidos que não nos compreendem, nós não conseguimos compreender. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um terreno lindo, muito sólido, alguém caminhando, de repente vira uma lama, começa a afundar, e alguém gritando: me socorre,
Me socorre, me socorre. Olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. De repente os céus se abrem. Uma mão do céu se estende e diz: eu te tomo pela tua mão direita e te faço caminhar em lugar rochoso. Enquanto olharmos para Ele, as coisas acontecem. Um dia Deus falou comigo: filho, você precisa aprender a ter fé. Eu disse: Deus, esse negócio de fé é tão complicado. Parece simples, mas quanto mais nós tentamos entender, mais complicado fica. O Senhor disse: eu vou te explicar bem simples. Se eu te der uma ordem, dá um passo, se você não vê o chão, você está? Eu disse: não, porque eu caio. Ele disse: então, a fé é justamente isso. Você dá um passo sem ver o chão. E eu coloco a mão. Eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você cair. Eu falei: tá bom, então bora fazer isso. O primeiro passo foi complicado, cheio de medo. O segundo foi complicado, cheio de medo. O terceiro foi complicado, mas não tinha tanto medo. O quarto já não foi tão complicado assim. Agora eu descobri que dá para caminhar sem ver o chão. Agora eu descobri que quem faz é Ele, não somos nós. Agora eu descobri que eu só preciso de uma voz de comando dele. Se ele der uma voz de comando, acabou. Pastor, mas tudo é movido por dinheiro. Não, tudo é movido pela ordem dos céus. Lembra quando Jó perdeu tudo? Lembra? Quem não lembra, né? Mas você lembra quando restaurou tudo? Deus falou: ora pelos amigos aí. Ele orou, perdoou todos eles. Aí Deus começou a chegar em gente. Diz: ei, vai fazer uma visita para Jó? Claro, mas não vai de mão vazia não. Ele leva os 2 quilos de ouro, leva os 2 quilos de prata, leva os 3 boi, os 4 jumentos, leva camelo, leva isso, leva aquilo. E o texto diz que Deus dobrou o que ele tinha. Como? Usando gente, fazendo pessoas, incomodando gente. Aí eu descobri o segredo. Quando eu estou na prova, eu disse: então Deus, quem é que o Senhor vai incomodar? E as coisas acontecem. Será que você consegue me entender? Não é o resultado, é o processo, é Ele junto. Ele não vai mandar você fazer algo natural, não vai. Natural é para os naturais. Está uma tempestade zona lá, o rio todo, e o Senhor e se ele então deixou ir desver. O mar não parou, não estendeu um tapete vermelho para ele ir, ele só foi. E as coisas aconteceram. Você quer ser esse um? Pense diferente. Não pense no natural. Entenda uma coisa: eu preciso de uma voz de comando de Deus. Deus me deu essa voz de comando. Eu saí de São Paulo, vim para cá. Deixamos igrejas lá, deixou tudo lá, vendi tudo lá e vim para cá. Vim com a carretinha de 1,5 por 1. Você vai lá na minha casa, lá tem 5 banheiros. Se a gente quiser dormir nos banheiros, a gente dorme. Porque quando a gente entende que Deus vai colocando a mão, Ele vai fazendo. Amém? Amém. Feche os seus olhos aí. Você não vai orar. Só estenda as suas mãos assim, ó. Eu quero ministrar sobre você algo especial. Espírito de Deus, eu não vim aqui por vir. O Senhor não me trouxe aqui simplesmente para contar uma parte da Bíblia. O Senhor nos trouxe aqui com propósitos. Talvez alguém não entendeu o seu propósito. Talvez alguém ainda não conseguiu entender o que o Senhor quer fazer na vida dele, na vida dela.
Por isso, nesta noite, eu oro, entendendo que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Eu ministro na vida do teu filho e da tua filha tempos novos, visões novas, pensamentos novos. Deus, aquele sentimento de derrota que fique daqui para trás, aquele sentimento de inferioridade que impede do Senhor fazer coisas grandes, eu te repreendo em nome de Jesus. Começa a colocar sonhos no coração dele, no coração dela. Começa a abrir a visão para que eles possam contemplar a tua glória por dentro e não por fora. Para que eles consigam ver a tua presença agindo em casa, agindo no trabalho, agindo na igreja. Deus, que haja um tempo diferente nesta igreja. Que comece um tempo de cura neste lugar. Que comece um tempo de restauração neste lugar. Que comece um tempo, Deus, aonde o pequeno se torna grande. Aonde, Deus, as coisas que estão travadas sejam destravadas e o teu nome glorificado. Eu ministro sobre a tua vida um tempo novo. Eu ministro sobre a tua vida, aleluia, uma unção nova. Deus está atacada sobre que dire que delevedai. Ai, derebessuri onde rábias. Deus está há tempos tentando mudar essa página na sua vida. Que aleluia, se cabis. Chega de olhar para trás, chega de olhar para trás, chega de olhar para trás. O que para trás passou, passou, agora é para frente. Queria roupe a suricanto. Chega de cutucar feridas, chega de sangrar feridas. Sou eu quem te saro, diz o Senhor. Sou eu quem te curo, diz o Senhor. Se não me deixares curar, não dá para romper o ciclo. Se não deixar eu fazer, não tem como chegar. Que vai a rubiandei, cantele, rabassubiai. Apenas se entregue. Deixa eu fazer. Deixa eu usar as minhas armas. Deixa eu trabalhar. Kenai, garai, serebe, eleve, assóbias. Porque sou eu o Senhor deste lugar. Sou eu o Senhor desta cidade. Sou eu o Senhor deste estado. Sou eu o Senhor dessa nação. E operando eu, ninguém pode, ninguém ousa, ninguém se levanta. Por isso descansa. Descansa em mim, diz o Senhor. A tua preocupação não vai te levar mais longe. A tua angústia não vai te fazer mais sábia. Confia em mim. Confia em mim. Já errei alguma vez? Aleluia, Súria Badassi, Kenderebedai. Falo eu nesta noite, porque tenho contemplado o esforço de alguns. Manai arruia sei que tu lerabadai. Falo eu nesta noite, porque sondei corações e vi sinceridade neles. Que não ia sei, cantei, velasse, cai. Manara xerebion terraste comedasse.
Chega de olhar para si. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Sou eu o autor da fé. Sou eu o consumador dela. Maneia rebessuriante cavadabadai. E o que faço nada fica por fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Eleia ronderabia sôvias, manaia rei que deve dávias. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente nas suas mãos, que o Senhor venha resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor venha, aleluia, ter misericórdia de ti. Andarabaia revia cheves, monduia sôvias, aleluia. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Por isso nos reunimos para te adorar. Em o nome de Jesus. Feche sua mão aí e tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor é real nesse lugar, queridos. Se você não conseguiu compreender essa palavra, eu sinto por você. Mas ela foi direcionada a corações. Foi direcionada ao meu coração. O Senhor fez aquilo que Ele precisava fazer. E precisamos entender que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Precisamos deixar Deus agir em nós para depois Ele agir através de nós. Precisamos abrir o nosso coração e entender, queridos, que não são as coisas, mas é Ele em nós. Precisamos entender isso e não ter medo de seguir adiante. Amém? Nós temos uma cantina ali, não saia, não passa direto, não seja indiferente, é para a obra de Deus. Mas também eu tenho um pedido a fazer a vocês nesta noite. Aproveitar que seus corações estão quebrantados, eu creio nisso. E vamos orar por Anthony. É o sobrinho, é o filho da Graziele, que é sobrinho da nossa irmã Ana Paula. O Anthony é um recém-nascido, ele nasceu e já foi direto para a UTI. E agora ele tem que vai ser transferido para Salvador para fazer uma cirurgia, acho que no intestino. E nós cremos em milagres, nós estamos em um culto de libertação e milagres. E eu gostaria que você levantasse a sua voz nesta hora e pedisse ao Senhor um milagre sobre a vida de Anthony. Essa moça, há pouco tempo, ela perdeu um filho, com 7 meses. E chegou outro, basicamente na mesma condição. Clamamos por vida sobre aquela vida. Que haja vida do Senhor. Nós clamamos, Senhor, por cura, por um milagre sobre a vida de Anthony. Eu sei que o Senhor tem um propósito sobre ele, Deus, e sobre a vida da mãe, do pai. E Ele, Senhor, é aquele que veio para que a manifestação do Teu milagre, Senhor, através da vida dele, alcance aqueles que estão em sua volta. Então coloque a Tua mão poderosa sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Eu também quero pedir pela filha de Eltinho nesta hora, Senhor. Eu peço que a Tua mão seja sobre ela já passou pela cirurgia. Nós, ó Deus, nesse momento nós pedimos que a recuperação dela, Senhor, possa surpreender até mesmo a medicina. Nós cremos em um Deus de milagre, um Deus que opera milagres. Senhor, então nós pedimos ao Senhor, coloque a Tua mão poderosa e traz a restauração sobre ela nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. O Teu servo já orou pelos enfermos nesse lugar. E nesse momento o nosso coração só agradece.
Só agradece pela tua palavra, só agradece pela libertação, só agradece pela cura, só agradece, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado nesta noite, por tua palavra, Senhor, ter caído em terreno fértil, que ela possa frutificar ao seu tempo, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Somos gratos pela vida do pastor Marcos, que se deixou, Deus, ser moldado pelo teu Espírito e permitiu que o Senhor fizesse esse vaso de sabedoria para abençoar as nossas vidas. Que a mão do Senhor seja sobre ele em todo o tempo, abençoando ele e toda a sua família, Senhor, e que aqueles que precisam ser alcançados por ele, leva-os, Senhor, até eles, ou traga esses até eles. Em nome de Jesus nós oramos. Somos gratos ao Senhor. Eu abençoo o teu povo com a tua bênção, Senhor. Com a bênção do Senhor, assim como o Senhor os trouxe para a tua casa, debaixo da tua potente mão. Leva-os debaixo dessa mesma potente mão. Dê um final de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.